Oi, pessoal. Então, eu sou a Roberta Cardona, eu sou líder de contratos no Silva Schutz Advogados e hoje a gente vai gravar um podcast falando sobre o mundo jurídico, né? Como é o nosso core aqui no escritório, trazendo um pouco temas sobre empresas, né? E convidei duas pessoas muito importantes e muito especiais aqui dentro do nosso mundo, do nosso ecossistema, para contribuir comigo nessa conversa. Então, hoje a Tainara, que é CEO e founder, né, da Data Guide, para contribuir com a gente. Thay, te apresenta um pouquinho, conta aí quem tu é e por que tu veio falar comigo sobre LGPD. Claro, não, eu sou cria, literalmente, do Silva Schutz Advogados, então a Data Guide é um projeto que eu fundei e começou lá em meados de 2018 por conta do Silva Schutz Advogados, então uma história aí de muita longa data. Bom, eu sou fundadora, né, como você introduziu, da Data Guide. A Data Guide, ela é uma consultoria especializada em empresas de tecnologia, a gente trabalha no setor de saúde também, atendemos diversas indústrias, focada na parte de proteção de dados e privacidade. Então, eu costumo simplificar que a gente resolve o juridiquês e o Technic 6, que está envolvido tanto na Lei Geral de Proteção de Dados, mas a gente implementa também projetos de segurança para a empresa, para ajudar, né, a demonstrar confiança aí para o mercado. Então, é um grande cerne aí que a gente tem como trabalho na Data Guide. E nem vamos entrar na briga se é mais juridiquês ou techniquez, né? Porque cada um defende seu lado, mas tudo bem. Bom, a gente resolve os dois, né? De qualquer maneira, tá resolvido. LGPD, segurança tá resolvido. É isso aí, perfeito. Bom, do nosso lado, né? LGPD, o William, que trabalha com a gente aqui no setor de contratos do Silva Schutz Advogados e quem é o nosso braço direito ali quando a gente fala de LGPD. Isso. Eu não tenho toda a expertise, né, da Thay, mas eu consigo abordar. Tive uma experiência já passada, até como DPO, caiu um pouco no meu colo, assim, essa função, então tive esse aprendizado, tive que estudar muito para aprender e, claro, muitos clientes têm dúvidas de contratos, análise de cláusulas de contratos, principalmente relacionados a LGPD, então a gente vai aprendendo na prática e tem que ser assim, né? Como advogado a gente tem que fazer. E até puxando um gancho, né, porque pode ser que nem todo mundo esteja familiarizado com o termo DPO, porque é um cargo que surgiu por conta, né, do assunto desse podcast, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e rapidamente aqui introduzindo, o DPO, o Data Protection Officer, né, o encarregado de proteção de dados, é uma função, e eu sempre faço analogia, assim, para deixar muito mais palpável para o público, com a contabilidade, né, que é uma área mais antiga, e eu simplifico que o DPO, ele é como se fosse o contador, só que dos dados. Porque da mesma forma que o contador ele ajuda as empresas a cumprir com obrigação fiscal e contábil, totalmente em outra área, o encarregado de proteção de dados ele tem esse papel, né, de cumprir algumas burocracias, muitas vezes para a empresa, ajudar a empresa a seguir boas práticas de privacidade, proteção de dados, e no fim do dia como se ele tivesse um papel de quase que assinar, assim, olha, essa empresa, atestar, né, que essa empresa está seguindo boas práticas. Então, por isso essa analogia e já começando com uma informação aqui, né? Isso aí, é o que importa. Nosso podcast. É isso mesmo. Até assim, acho que trazendo assim um pouco mais, acho que a gente está falando muito em LGPD, né, nos últimos anos. Eu sempre brinco, tem as modas saudáveis, né, as modas que a gente gosta que cheguem, e a LGPD é uma delas, né, acho que muito por medo, acho que de algumas empresas, mas também muito por muita necessidade do consumidor, do cliente, das pessoas físicas, né, a gente sempre foi amplamente violado sem ter noção de que estava sendo, né? Então, se fala LGPD, acho que tu já fez o trabalho de secar a palavra, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Assim, trazendo um pouquinho, LGPD, dados. Pessoa jurídica, várias pessoas perguntam pra gente ali no escritório, mas CNPJ, eu posso publicar ou eu posso fazer, né? Então, assim, acho que só separando, né, dados, a gente tá falando de pessoas físicas, né? Sim, então, LGPD é pessoa física. Pessoa física, a gente já separa aqui, porque a pessoa jurídica tem outra, estamos em outro lugar, né? E aí, bom, a lei foi sancionada em 2018, né, Thay? E aí traz pra gente aí, Will, um pouquinho, assim, do histórico da lei, o porquê da importância. Ela foi baseada ali na GPDR, né, que é toda aquela legislação europeia, e é até interessante
para a proteção de liberdade da privacidade, garantir a liberdade e a nossa privacidade, principalmente como pessoas, até como falar pessoa física. Então, toda essa questão de proteção, as informações já vieram da GDPR. Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Então, foi muito importante isso. E, claro, a própria GDPR é muito boa, então é muito completa. Então, foi muito bom que toda a regulamentação de lá veio bem feita. Então, ali a gente já começou a basear a nossa segurança jurídica nisso, que veio de lá, né? Nada se cria, tudo se copia. Eu costumo dizer que a LGPD, ela é como se fosse uma prima da GDPR, não necessariamente uma irmã, porque tem algumas obrigações que na GDPR tem que não tem na LGPD, então até a figura de obrigação do encarregado de proteção de dados são diferentes os requisitos, que lá na Europa tu tem que ter um DPO, aqui no Brasil, então tem algumas diferenciações, mas até uma dica para empresas que estão indo para um contexto internacional, uma recomendação que a gente sempre traz assim você pode começar se adequando pela GDPR. Por quê? Porque a GDPR é a legislação de proteção de dados mais robusta do mundo. Uhum. E, de fato, a LGPD foi muito inspirada, ela foi, inclusive, pressionada depois da GDPR, né, no caso, e ela é, sim, conhecida como a legislação mais robusta. Então, uma vez que você está de acordo com a GDPR, você já está, assim, 80% do caminho para várias legislações de proteção de dados do mundo. Os parâmetros internacionais estão lá. Exato. Né? Então, é interessante para as empresas que estão pensando em trabalhar no mercado internacional, buscar se adequar a essa legislação, e a gente daí trabalha só realmente com as especificidades. Então, é uma estratégia quando a gente pensa em contexto internacional. GDPR, ela inclusive, não só o Brasil, mas ela também pressionou outros países a reformular a sua legislação, então é um marco realmente pro panorama, né, de privacidade, não só no Brasil, como no mundo. Mas quando a gente fala de LGPD, muito do contexto de criação é bem mais antigo, até, porque já se discutia uma legislação de proteção de dados no Brasil há mais de 10 anos. E a gente teve alguns escândalos, né, Facebook, enfim, que fizeram acelerar muito esse cenário, a própria GDPR, e alguns outros fatores até políticos também. Então, o Brasil foi pressionado, ao tentar entrar na OCDE, a ter uma legislação de proteção de dados, porque o Brasil não era considerado confiável. Então, foram vários fatores que trouxeram isso para o mercado, né? E cá estamos hoje falando mais uma vez, né, sobre LGPD por conta desses fatores. Thaí, tu trazendo esse histórico, eu lembro que muito se falava, né, assim, da GDPR, falava-se muito do fato de a gente, agora já temos, né, casos de a NPD já ter agido, né, de fato, e multas, enfim, isso a gente agora já é um mundo mais palpável e conhecido. Mas eu lembro muito que se falava também muito em usar os exemplos internacionais para se ter uma dimensão do que seriam as consequências, né? Uhum. Já que a gente não tinha dentro de casa, olhava-se para fora, né? Para ter uma dimensão de como seria, né, o processo punitivo, assim, dentro do Brasil, né? Muito do direito a gente acaba utilizando lá fora como recurso, né? E com privacidade, proteção de dados, que é um assunto que bem mais incipiente no Brasil, não foi diferente, até porque quando tu olha, não só em termos de número, né, de multas que já foram aplicadas, mas de entendimento, maturidade, de fato, lá fora tá muito mais avançado. Então, pegando aqui um exemplo prático, na Europa, você tem um site que ele é específico para traquear todo o histórico de multa, da estatística, países que estão multando mais, quais são os principais motivos de multa. Enquanto no Brasil, a gente tem uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, a nossa ANPD, que foi um órgão novo também criado por conta da LGPD, que tá se constituindo ainda, né? Até pouco tempo. Mas dentro do contexto até foi rápido, né? Pelo que se falava, assim, em 2018, 2019, se acreditava que a demora seria maior, apesar da gente já estar em 2024, né? Então, assim, teve Mas considerando a nossa demora legislativa usual no Brasil e a forma como as coisas institucionais acontecem, né? Até que se foi uma Sim, porque quando a gente pensa em criar um novo órgão, né, é natural que tenham vários papéis a ser definidos, tem uma estrutura, então
Isso até criou, eu já escutei algumas vezes isso no mercado, uma percepção por essa demora, né, de criar um órgão, ter a capacidade de fiscalizar, de fato, criou-se a percepção de que a LGPD, na verdade, não pegou, né, porque eu não tô vendo muita empresa ser responsabilizada, e na verdade não é isso, porque, de fato, foram há poucos meses que a NPD começou a realmente poder exercer o papel de estar fiscalizando, então teve sim as primeiras multas, até falando sobre multa, a primeira surpreendeu a muitos, né, porque foi numa pequena empresa, todo mundo, tinha o bolão da multa, assim, no mercado, todo mundo fazendo suas apostas de quem que seria a primeira empresa a ser multada, muitas apostas em grandes empresas de telefonia, e foi uma pequena empresa de telemarketing, então surpreendeu bastante. Hoje a gente já tem listas divulgadas de empresas que estão sob investigação, mas começou agora, né, basicamente... E aquela fofoquinha jurídica, né, e tem se falado também sobre as multas de governo, né, que todo mundo achou que o governo ia passar em branco ali, não ia precisar, e aí pegou ali... Tem, muito das investigações atuais estão focadas em órgão público, e cá entre nós, com razão, né, gente? vamos... É pra todo mundo, não é? Pois então. Dizem que a lei é pra todo mundo, inclusive pra... Então, esse contexto é muito interessante das multas, porque teve muita especulação sobre isso, mas trazendo para uma realidade mais prática, eu percebo que a principal motivação para se aplicar a LGPD, de empresas investirem, aprimorarem seus programas de proteção de dados e privacidade, que é uma consequência, né, de fato, da conformidade, tem sido muito mais o mercado que tem motivado do que propriamente um receio, assim, de uma fiscalização, porque, de fato, né, por conta da possibilidade, né, de responsabilidade solidária, né, então ao contratar um fornecedor eu posso vir a ter responsabilidade sobre ele, naturalmente as empresas estão tendendo mais a querer investigar, olha, será que aquele software que eu tô contratando é realmente seguro? Os meus dados, né, os dados dos meus clientes que vão estar sendo tratados lá, eles vão estar bem armazenados? E é uma cadeia, né, porque assim, quando tu para pra pensar, né, tô contratando um software, eu tenho que estar preocupada com o meu cliente e com ainda, né, fornecedor, cliente, consumidor, muita gente em volta disso, né, então a cadeia de responsabilidade é muito grande, né. Sim, tá, é um pouquinho aí da complexidade, né, de fato. E aí a preocupação acaba sendo maior, né, no meu ponto de vista. Até aproveitando, puxando gancho, né, trazendo pra nossa realidade, assim, do dia a dia, do cotidiano, né, a gente vê muito isso na área de contratos, né, porque a maior cobrança que a gente tem hoje dentro de uma área de contratos é exatamente isso. O nosso cliente do escritório, né, ele é cobrado pelo cliente final, né, dele, sobre uma boa cláusula de LGPD dentro do contrato. Hoje em dia não passa contrato sem uma lei de LGPD, sem uma cláusula, né? Uma previsão. Então, assim, e é engraçado, né? Assim, porque a gente já teve algumas cláusulas que eram também, tipo, no processo legal, elas ficaram obrigatórias. E com o tempo foi se só deixando claro a obrigação do cumprimento, né? Mas, assim, como a gente ainda tá nesse processo, acho que de amadurecimento, ainda tem muito isso, claro, que dentro, né, das relações comerciais, ali dentro dos contratos, a gente tem que todo dia analisar a cláusula de LGPD, e são cláusulas que dão discussão, inclusive, assim, né? Não é assim, tá ali a obrigação de cumprir, não, tem um processo de discussão em cima da cláusula. Até, né? por uma questão de linguagem, definição de quem é controlador, quem é operador, que, claro, a própria lei tem essa definição, mas a gente conseguir explicar para o cliente ou para o cliente do cliente, né, quem é o controlador e quem é o operador em cada contrato, às vezes causa uma certa confusão, né? Sim. Então, é complexo, porque a lei é nova, né? Querendo ou não, a gente está falando aí de 6 anos de atuação, que na verdade ela começou a funcionar mesmo em 2020, eu acho, né? E mesmo a gente já tem um parecer que saiu depois, né, definindo, olha, é aqui dessa maneira que vai ser interpretado o controlador, o operador, e ainda assim rola uma salada no dia a dia. Mas até eu acho que vale a gente puxar o gancho para fazer um pequeno disclaimer aqui sobre esses papéis. Claro. Porque parece um papo muito juridiquês, mas o quanto tem de impacto prático nisso, muitas vezes passa despercebido. E é
muito louco, porque quando a gente entende, muda tudo, assim. Sim, sim. Porque, por exemplo, se eu sou um controlador de dados, né, eu posso ditar, eu tenho mais responsabilidades com isso, porque é meu papel regularizar, né, com o meu consumidor, com essa pessoa física, as autorizações necessárias, né, divulgar, dar transparência sobre por onde está trafegando, o que eu vou fazer com esses dados. Então, se eu sou controlador de dados, esse é meu papel. Naturalmente, eu também consigo determinar, né, com mais autonomia, o que eu vou fazer com aqueles dados. Se eu estou numa posição de operador de dados, muito comum em prestação de serviço, né? Então, você tem um cliente, você às vezes tem uma plataforma, você disponibiliza a sua plataforma, lá são armazenados dados. Você tem papéis muito específicos com o que você deveria estar fazendo com aqueles dados. Sim, sim. E isso, né, ficou mais claro porque era super comum. Infelizmente ainda acontece alguns assim. casos de plataformas, serviços coletarem dados para uma finalidade e desviar dessa finalidade. Eu acho que isso é um grande ponto, assim, que a gente pega muito no escritório ali, tanto dos nossos clientes como fornecedores e enfim, no dia a dia, né, lidando com a LGPD. Eu acho que essa palavra, ela é talvez a mais relevante de todas, assim, que é finalidade, né? Uhum. Porque se a finalidade é clara e a gente está usando o dado da forma como a gente se comprometeu, né? Tá tudo bem. É que as pessoas acabam deturpando, né? Sim. Eu coleto os teus dados para uma inscrição de um evento e aí depois eu vendo, na pior hipótese, né? Vendo os dados, eu uso para e-mail marketing de zilhões de outras plataformas. E aí a gente vira aquela bola de neve que todo mundo sabe que é um inferno de sair, né? Sim. E não significa que também não se pode, né? Sim. Só que tem uma forma de regularizar isso, né? Então, claro, quando a gente está falando de venda de dados, né? Daí tem questões específicas, autorizações específicas que você tem que tem empresas que fazem isso de forma séria e tá tudo bem. Exato. Aqui também se cria, tem um mito, agora LGPD, eu odeio essa lei porque agora eu não posso mais nada. Não. Só tem um conjunto mais transparente, né, de regras, ao qual, olha, tem bases legais, então agora é determinado para quais contextos, para quais finalidades você pode coletar determinados dados, qual que é a sua base legal, autorização legal para isso. Então, eu até costumo dizer que a LGPD, para alguns setores, é difícil vislumbrar isso, mas ela trouxe muito mais segurança jurídica. Porque as pessoas às vezes se enganam pensando que antes da LGPD podia se fazer o que quisesse. E na verdade não, só era mais nebuloso, né? Os limites, também não tinha tanto esse mecanismo de fiscalização que foi criado, mas a LGPD ela trouxe, principalmente para setores como saúde, por exemplo, muito mais segurança jurídica, porque antes tu tinha vários lugares diferentes falando o que podia, o que não podia fazer com dado, confidencialidade e tudo mais, e agora você tem uma lei geral de proteção de dados, né, que ela trabalha de uma maneira mais específica, ainda tem outros complementos ali, né, para essa legislação, cada setores específicos são mais influenciados com isso, mas ficou mais claro, né? Ainda que a LGPD tem um monte de ponta solta, e aí, mas... puxando, né? Tem outra pergunta que eu quero trazer, mas antes disso, né? Tu falou de dados e falou de saúde. A gente atende muita health tech. Sim. E assim, acho que é o maior calafrio que tem, né? Porque daí a gente tá falando de dados sensíveis, diferente né, dos outros. Tem uma adendo ainda, né? Dentro disso. E como as pessoas confundem, é bem engraçado. A gente tem pessoas que perguntam, por exemplo, se dado bancário é dado sensível, porque as pessoas, acho que a gente tem muita cultura da questão de não se falar de financeiro, né? E aí acha que confunde um pouco as coisas. Sim. Então, e aí quando a gente fala, não, dado sensível né, questões de saúde, religião, orientação sexual. Esses dados, porque eles realmente, talvez, acho que sejam, de fato, os mais complexos de tu ter a tua privacidade exposta se tu não liberou, né?
A complexidade de dado sensível, e esse ponto do financeiro foi um bom exemplo, assim, porque tem gente que fala, eu tenho que cuidar, porque às vezes eu operacionalizo o pagamento, e daí eu tô lidando com dados sensíveis. Para efeitos de LGPD, classificação de LGPD, dado sensível é dado de saúde, orientação sexual, política, né, biometria. Então, isso é o que a LGPD define como um dado sensível. Um dado pessoal, por outro lado, vai ser um nome, um CPF, um endereço, qualquer informação que possa identificar uma pessoa, né, uma pessoa física. E as implicações práticas de dado sensível, elas se dão de diversas maneiras. Então, primeiro, né, com a limitação de uso, então é um pouco mais restrito pelo potencial de dano que isso pode causar, porque se vaza uma informação como teu e-mail, até tua conta bancária, tu consegue alterar essas informações e vida que segue. Às vezes tu pode ter um dano adicional com isso, mas o dano possível de um dado pessoal sensível, ele é muito maior, né? Então, se vaza a tua biometria, o digital vai ser a mesma. Não vai mudar nunca. Pelo resto da sua vida. Ou alguma informação, por exemplo, sobre a tua orientação sexual em determinados países, isso dá pena de morte. Então, isso são implicações práticas e que naturalmente recaem também na responsabilidade de um modelo de negócio. Então, se eu sou uma health tech, se eu sou uma empresa que lida, né, com muitos dados sensíveis, eu estou muito mais exposta a riscos. E hoje, falando já de um entendimento aqui no Brasil, que, claro, ainda está se consolidando, mas até o momento, o que a gente tem de definição é que no vazamento de um dado pessoal, por exemplo, para eu ser indenizada por isso, como consumidor, né, eu tenho que conseguir comprovar que eu tive um dano com aquele vazamento. Então, vamos supor que eu vazou o meu endereço. Eu vou conseguir uma indenização se eu conseguir comprovar, né, de termos bem simplistas aqui, se que aquele endereço, sei lá, alguém pegou ele e agora eu tô sendo perseguida. Então, isso tem um dano por trás. O dado pessoal sensível, até então, o entendimento é que ele não demanda comprovação de dano. Só a exposição por si, ao uso indevido, seja qual for a maneira, a gente dano é inerente ao próprio vazamento, ao próprio... Exato. Então, pensa nisso na aplicação para um modelo de negócio que lida com um dado de saúde. Exemplo, né, planos de saúde que tem, nossa, zilhões de dados sensíveis, deve ser, assim, uma cautela gigantesca. Deveria, né? se ter, né? Então, isso é uma implicação prática que na hora de mensurar riscos, obviamente, tu dá um peso muito maior, deveria dar, tanto pela segurança, quanto no uso mais restrito desse tipo de informação, por conta desses impactos práticos e o potencial de dano, propriamente. Perfeito. A gente tem aqui, daí voltando uma casa antes, né? A gente tava falando dos contratos, né? E aí a gente tem hoje, além das cláusulas, né, aqui, os famosos formulários, que eu tava antes da gente começar brincando, né, assim, que é o terror do juridiquês, assim, porque, querendo ou não, o formulário, ele está baseado na lei, né, e a gente tem o conhecimento legal, assim, mas ele tem muita coisa técnica também, né? Então, pra gente, como jurídico, muitas vezes é um desafio bem grande apoiar, né, as empresas no preenchimento e na visão. A gente sempre sabe, assim, coisas que eu já aprendi, né? Formulário de LGPD, a gente fala a verdade, mesmo que a verdade não seja bonita. Então, não pode mentir. Ser orientação. Então, isso a gente já sabe. Mas, assim, e a parte jurídica é a parte que a gente está acostumado no dia a dia a responder. Mas os formulários, eles vêm com muita coisa técnica também, né? Então, assim, é bem desafiador. É desafiador porque a LGPD tem essa multidisciplinariedade, né? Ela tem o Juridiquês, tem o Technic 6, e esses questionários, muitos deles têm um foco em avaliar, até fazendo um pequeno parênteses aqui sobre essa necessidade de questionário, porque às vezes as pessoas recebem mas para que isso? Que processo é esse? A gente deu um pouco do contexto no início da possibilidade de responsabilidade solidária, né? Então, eu tenho responsabilidade ao contratar um fornecedor. Não serve só a máxima de, então, a gente escuta isso às vezes, mas eu uso software X, então a responsabilidade é dele, né? De se adequar ao LGPD. Ou aquele software já está adequado que eu utilizo, então não preciso me adequar.
Bom, uma parte, né, pode ser que sim, mas a sua empresa, ela contrata pessoas, né, ela tem outras áreas que está coletando dados também, muito provavelmente. Mas o ponto é, com essa possibilidade de responsabilização, que pode ser solidária, as empresas, elas são mais pressionadas a, de fato, estar investigando se aquele fornecedor que ela está confiando é, de fato, seguro. E para isso, hoje, tem sistema no mercado que ele valida fornecedor. Lá fora, isso é bem mais comum do que no Brasil, mas já está aumentando também. Ou, às vezes, se recebe esses questionários em Word, em Excel. Em todos os formatos possíveis, querendo saber algumas perguntas básicas, geralmente sobre LGPD, se a empresa tem um DPO, se ela já está adequada, se ela vai notificar aquela empresa, se ela tiver um incidente. A gente já teve cliente que ficou desconfortável em responder perguntas, porque acreditou que a pergunta estava invadindo a LGPD, tipo assim. Sei. Não, mas essa informação eu não quero dar sobre a minha empresa, sabe? Assim, e aí a gente tem Mas isso é um ponto mesmo, até onde vai, né, a questão de confidencialidade de algumas informações e essa transparência, né? Então, tem alguns limites com relação a isso, mas essas perguntas sobre LGPD são comuns, assim como as questões mais técnicas, que daí às vezes até envolve o CTO de uma empresa, a TI, que vai buscar saber daí da infraestrutura daquele sistema, daquela empresa que vai estar armazenando os dados, né? Então, é realmente complexo porque envolve essas duas áreas e às vezes dentro de uma empresa o CTO fica responsável ou o jurídico e é difícil essa pessoa realmente... Os nossos clientes, normalmente eles têm data guide. Então, bom, a gente tá salvo. Não, brincadeira, isso... mas assim, a gente tem muitos clientes em comum, mas além disso, né, assim, quando a gente não tem uma empresa que cuida dessa parte, né, de LGPD dentro dos nossos clientes, a nossa maior orientação sempre é que o preenchimento tem que ser feito, a gente apoia, né, a gente faz esse apoio jurídico, né, normalmente o Will que faz, a gente faz esse apoio jurídico, mas a gente sempre orienta o CTO a participar, porque a parte técnica realmente fica muito mais fácil com ele, né, o Will. E às vezes pode ser o momento, se a empresa não estiver adequada, que ela comece a fazer essa adequação. Começa a enxergar, né? Muita coisa que não tem, né? Exatamente. Então, às vezes, não está adequada naquele ponto, enfim, seja para algum incidente, alguma coisa, já cria o plano a partir dali. Né? O teu cliente, o contratante, não vai deixar de te contratar pela sinceridade. Se você tiver planos, responde, não temos, mas temos planos de iniciar e pronto. Sim, geralmente, esse é muito, eu diria que até 80% dos nossos clientes, eles acabam nos contratando depois de passar por um formulário desses. Porque, mas peraí, se adequar a LGPD não era só adequar a política de privacidade. Ele tá me perguntando aqui se eu tenho DPO, se eu já fiz inventário de dados, se eu tenho política de segurança, se eu considero o desenvolvimento seguro nas minhas práticas, se eu tenho padrão de segurança XPTO, se eu tenho uma ISO 27001 implementada, se eu tenho seguro cibernético, coisas que às vezes nunca se ouvia falar, mas tá nessa dinâmica de questionário. E muito do nosso trabalho de suporte hoje como representante, né, como DPO das empresas, é focado em responder esses questionários. Um dos diferenciais que a gente busca com isso é tentar fazer o mais rápido possível, porque isso trava processo comercial. Então, geralmente como que é o fluxo, né? Então, vou te contratar, já tô lá praticamente em vias de assinar o contrato, mas peraí, agora eu vou te passar pra minha área de risco. Sim. Daí diferentes áreas ficam responsáveis, compliance, ficam responsáveis por analisar isso. Só vou pegar o teu gancho da política ali, que tu falou, né, assim, acho que a gente ali tá muito acostumado aos primeiros passos, né, que são passos um pouco diferentes, né, são momentos de maturidade da empresa também distintos, né, o Will pega muito o primeiro passo, que é aquela empresa que ainda não tem... Assim, às vezes não tem nem cliente ainda, né? Tá, tipo, no primeiro momento. Aí a gente tem aquele pacotinho básico, que é, pelo menos, vamos começar já certo, né? Daí Tem uma questão, assim, elaborar aquela primeira política de privacidade, que é aquelas primeiras regras para o cliente, para o primeiro cliente, né? Claro que não vai ter o formulário, não vai ter... Claro, o risco sempre há, né? Porque você está captando, mas principalmente você ter a política e você ter a noção de quais dados você está pegando. Às vezes o cliente está preocupado, se eu captar tal dado,
E às vezes é um dado que pro objeto, pro serviço dele, ele nem precisa. Sim. Né? Então, a gente faz bastante essa instrução inicial, assim, né? De fazer uma política bem feita, de acordo com os dados que pega, e explicar para o cliente que ele não precisa ter zilhões de dados se ele não usa isso, né? Se ele nunca vai usar, não tem porquê, para que correr o risco, né? Então, a gente tem muito esse primeiro contato. E aí chega um momento que não adianta, a gente tem que... Sim. Tem que crescer, pra crescer, tem que... Outras coisas crescem também, né? Esses cuidados que vocês citaram, eles... De fato, assim, a empresa pode ser fazer parte só os próprios sócios, tu já pode ter essa orientação, já pode pensar dessa maneira. Isso impacta em responsabilidade, impacta até em custos com servidores, armazenamento. Então, é uma mentalidade muito legal. Tem alguns setores que realmente é muito difícil de fugir. Então, se tu tá abrindo uma empresa da saúde, às vezes com 5 funcionários, tu já vai ter que trazer um projeto de conformidade, implementar, começar com um programa. E dados de quanto tem muito dado de cliente, principalmente, assim, né? Porque quando a gente tá falando de B2B, né, que o dado é de empresas, business to business, né, que é de empresa, é PJ... Aí tu tem, assim, ainda um suspiro, né? Pra tu tá 100% adequado, assim, mas tem um momento que não adianta. Assim, até, às vezes, claro, né, questão de porte vai mudar, obviamente, a complexidade de um projeto de conformidade. Com certeza. Então, começando com 5 funcionários, vai ser muito mais tranquilo de implementar o básico ali para segurança do que comparado a uma empresa de grande porte, né, com vários setores. Então, a complexidade, ela sempre vai ser diferente. Consequentemente, investimento também. Mas não existe exatamente um marco assim, então, a partir de quantos funcionários eu preciso ter alguma coisa. Isso pode ser ditado pelo perfil de cliente que você vai vender, por exemplo. Então, se você é uma empresa que está começando agora, mas vende para grandes empresas, dificilmente você vai ser aprovado num setor de compliance mais estruturado, por exemplo. O que a gente fala muito também, acho que, assim, trazendo uma comparação, né? A gente fala de governança. Quando a gente traz, assim, tipo, beleza, tu tem que ter uma governança mínima, é a mesma coisa, tu tem que estar adequado minimamente, né? Assim, o feijão com arroz tem que ser feito, não adianta. Então, tu não precisa ter uma governança mega inchada para uma empresa pequena, mas tu precisa ter o mínimo necessário, né, para atender os padrões de mercado, para atender a legislação, para atender, né, as práticas necessárias, assim, né? É uma questão de segurança, de cumprimento da lei, e também é uma questão de gestão, gente, tipo, uma questão de, né, olhar para dentro de casa. Sim. Então eu sempre reforço isso, assim, não é a partir de 50 colaboradores, não, se tu vende para grandes empresas, às vezes vai virar sua prioridade por questões de venda, questões comerciais. Se você está em determinados setores, então saúde, até financeiro também, porque o Bacen tem algumas exigências específicas de fornecedores, então tudo isso impacta, né? Isso faz com que se adiante esse momento que por vezes gera muita dúvida. Perfeito. E aí, assim, para concluir, vou perguntar primeiro pro Will, depois eu quero que tu me traga também a cereja do bolo, mas assim, o que a gente deve olhar primeiro, assim? Qual é o primeiro olhar quando a gente vai para a LGPD? Eu vejo até aquele primeiro passo. O cliente inicial, para o primeiro cliente dele, ele tem uma política de privacidade, principalmente se adequar, usar essa política de privacidade, botar em prática o que está ali. Não só ter um documento para me adequar para o meu cliente poder me contratar porque eu tenho. E principalmente atualizar essa política. Porque a LGPD é de 2018, mas ela vem sendo atualizada, tem pontos que vão alterando. Então a gente tem que se adequar ponto a ponto e, claro, ter alguém por trás. Ter o Silva Schutz, ter a Data Guide por trás, porque facilita muito. Então, principalmente para aquela pessoa que tem 5 funcionários, então, às vezes você pode não ter um DPO, contrata um DPO ou uma assessoria para saber o que você precisa, né, para não ficar no escuro e não correr risco desnecessário. Essa semana me trouxeram uma pergunta que eu achei bem engraçada, e aí eu vou te dar a pergunta para tu já fazer tua cereja do bolo. Mas me perguntaram se o sócio da empresa, o founder, pode ser o DPO.
Legal. Essa pergunta é super comum. Eu já vi empresa colocando o líder de marketing como DPO. E por que acontece esse tipo de dúvida? Porque no Brasil não existe diferente da contabilidade, que eu peguei o gancho lá no início, Sim. Não existe uma formação, né? Não existe a faculdade que vai preparar um contador ou DPO. E ainda não se tem tão claro, né? Na Europa já é mais maduro com relação a isso, mas no Brasil ainda não se determinou os conflitos de interesse e os requisitos para que para que aquela pessoa possa exercer esse papel de DPO. Então, por isso que a gente vê sócio como DPO, o gerente de marketing, o CTO, né? Em países como Portugal, isso é considerado um conflito de interesse direto. Inclusive, o CTO, que ele dita, né, quais vão ser as tecnologias que a empresa vai utilizar, isso é conflito de interesse lá fora. Advogado, que o papel inerente dele defender a empresa. Defender a empresa. E o DPO, ele tem um papel, assim como o contador, de fiscalizar se a empresa está seguindo boas práticas. Então, também não poderia. Sócio, então, é difícil, né? Então, assim... Na prática, hoje, tem algumas empresas fazendo isso, porque isso não existe essa clareza, né, específica, requisitos no mercado, mas não é aconselhado e dependendo do compliance, da pessoa que está analisando isso por trás, vai soar estranho, Eu diria aquilo, né? A gente não contrata o advogado para cuidar da saúde, né? Então, assim, Exato. Se for da saúde, da governança da tua empresa, até poderia dizer que sim, mas a gente contrata as pessoas certas para os lugares certos, assim, né? E eu acho que se esquecem também da responsabilidade civil desse papel. Então, quando a gente pega fora o CISO, né, o responsável por segurança do Uber nos Estados Unidos, tem processo criminal em prol dele, né, pelo papel que ele exercia. E o DPO, assim como o advogado, assim como o contador, também tem suas responsabilidades, né? Tem responsabilidade civil. Então, como esse papel ainda não é muito bem compreendido, esse tipo de dinâmica no mercado acontece. Naturalmente, eu nem preciso dizer que não é aconselhado, mas acontece por conta da obrigação, né, que a LGPD define de ter esse contato indicado às vezes no site, em políticas ou nos questionários, né? Se questiona quem é esse papel, por vezes vai passar, uma hora isso vai ser melhor definido, enquanto isso a gente fica acompanhando essas peripécias aí no mercado. Perfeito. Então, vamos ficando por aqui por hoje. Queria agradecer muito ao Will por ter aceitado o convite. Thay, obrigada. Obrigada, foi um prazer. Diretamente de São Paulo para a nossa salinha de Floripa. E... acompanhem o Will, a Thay e eu aí na jornada, que a gente tem muita dica, muita coisa boa acontecendo. E acompanhem os podcasts do Silva Schutz Advogados.